Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui, bastante tempo que a gente não faz um vídeo para falar sobre a situação da nossa cidade, mas hoje eu venho aqui para falar sobre uma decisão da Justiça envolvendo mais uma vez a Prefeitura de Eunápolis na questão de licitação. A cidade já sabe que desde que essa atual gestão entrou, já houve vários questionamentos em vários setores da administração pública, inclusive o setor de licitação do nosso município. Já teve licitação que foi cancelada por determinação da Justiça e mais uma vez teve outra licitação cancelada por determinação da Justiça por supostas irregularidades no processo licitatório. E eu quero começar aqui partindo do princípio da denúncia, porque para a Justiça tomar uma decisão, ela precisa ser provocada. Para o promotor de justiça, para a promotoria pública tomar uma decisão, eles precisam ser provocados a investigar supostos crimes, supostas irregularidades e assim evitar ou buscar reparar os danos causados a uma sociedade, principalmente no quesito envolvendo a administração pública. E desta vez, o empresário Valvir Vieira entrou com um pedido de investigação por parte do Ministério Público, onde envolve um processo de licitação, concorrência pública para o procedimento para aquisição de caminhões e empresa para tratar da questão do lixo da nossa cidade. E eu vou ler aqui, eu vou evitar citar os dados dele, mas eu vou ler aqui o que ele alegou na promotoria pública e depois o que o juiz, baseado na ação que a promotoria acatou a denúncia do Valvir, entrou com a representação na justiça, qual foi a decisão judicial. Representação. Para que sejam tomadas devidas providências em face do município de Eunápolis, estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o número 16233 439 000102, com sede na rua Arquimedes Martins, números 525, bairro Centauro, nesta cidade de Eunápolis. Os fatos. Trata-se do edital de licitação, processo administrativo, número 220 de 2021, modalidade concorrência pública, número 006/2021, tendo por objeto contratação de empresa especializada para a realização do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, e que merece especial atenção e intervenção do Ministério Público para que sejam tomadas as providências cabíveis. Essa foi uma das alegações apresentadas por Valvir Vieira à promotoria pública, pedindo que essas questões envolvendo esse processo licitatório fosse impedido de dar seguimento da forma que estava sendo feito. Aí vem aqui dos fundamentos que amparam a presente representação. Nos termos do artigo 129, inciso 2º da Constituição, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. E como eu falei no início, a Justiça, ela só passa a investigar um caso, a analisar um caso, após ela ser provocada. Dificilmente um órgão da Justiça vai sair verificando tudo o que há de necessidade de ser investigado. Cabe ao cidadão buscar esse meio de
impedir que algumas questões que sejam considerados errados ou até crimes sejam impedidos, mas precisa ser denunciado. Aí dando continuidade. Neste sentido, considerando, trata-se de objeto que contempla licitação na modalidade de concorrência pública do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, constatando-se ilegalidade como exigências contidas no edital item 5.1.4.1 nas alíneas D, G e I. Aí eu imprimi aqui para a gente dar uma olhada o que diz a linha que ele citou aqui, que tem supostas irregularidades no processo da licitação. Ele cita aqui que o item 5.1.4.1, a linha D, G e I, teria essas supostas irregularidades. Vamos ler aqui a qualificação técnica, que é o que trata o item 5.4.1. Para comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado pelos licitantes o que segue: comprovação de qualificação técnica operacional para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito ou público ou privado, em nome da empresa ou em nome dos seus responsáveis técnicos, indicado pela licitante, devidamente registrado no CREA, Conselho Regional de Engenharia Agrônoma, para demonstração capacidade técnica da licitante. Deverá ser apresentado atestado de qualificação técnica operacional comprovando a que a licitante executou o serviço em quantidades iguais ou superior conforme parcela de maior relevância em quadro abaixo. Vamos aqui para o item D, G, as alíneas D, G e I. Na apresentação dos atestados técnicos e certidões de acervo técnico, CAT, deverão constar obrigatoriamente o nome da licitante, seu responsável técnico, as quantidades mensais executadas, o período de execução do serviço e o local onde os serviços foram ou estão sendo realizados, não sendo aceitos atestados técnicos relativos à supervisão, fiscalização ou subcontratação de serviço. Vamos para a linha G. Certidão de registro da empresa e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, da região da sede da empresa, comprovando sua regularidade perante o referido conselho. E agora a gente vai para a linha I. Licenciamento ambiental ou a comprovação de inexigibilidade expedido pela prefeitura da sede da empresa em plena validade. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa denúncia aqui foi a exigência dessa empresa, a empresa que for a vencedora teria que apresentar, ou terá, né, porque o processo ainda não acabou, licença ambiental, uma empresa que vai pegar lixo, já tem um destino certo, que é o setor de tratamento do lixo da cidade, e tem que apresentar licença ambiental para prestar o serviço de recolhimento do lixo. Então, essa foi uma das partes de alegação do empresário Valvir referente a essa representação no Ministério Público. Aí ele descreveu aqui o que eu já li sobre as alíneas que ele citou. E aí vamos aqui adiante as alegações dele. De forma que não é possível exigir que os licitantes comprovem sua capacidade técnica operacional por meio de atestado registrado no CREA ou que os atestados necessariamente estejam acompanhados de arte do engenheiro que acompanhou o serviço, uma vez que o atestado de capacidade técnica operacional devidamente registrado no CREA da região onde o serviço for executado estabelece requisito não previsto na legislação, além de violar frontalmente a resolução
número 1025 do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como do CRA, que, de igual forma, tal exigência não possui amparo normativo na medida em que não encontra-se no rol exaustivo do artigo 30 da Lei 8.666 de 93. A lei, que ela cita, essa lei que ele disse aqui? A Lei 8.663 de 93 disciplina acerca de qualificação técnica. Artigo 30. Documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á registro ou inscrição na entidade profissional competente. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em característica, quantidades e prazo com objeto da licitação e indicação das instalações e do aparelhamento do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. A comprovação de aptidão referida no inciso 2 do caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitada às exigências à redação da Lei 8.883 de 1994. Primeiro, capacitação técnica profissional, comprovação de licitante de possuir em seu quadro permanente na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução da obra ou serviço de característica semelhante, limitada esta exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedada as exigências de quantidade mínima ou prazo mínimos. Então, a gente vai para a decisão do juiz para o vídeo não ficar tão grande. A promotoria entrou com a ação na justiça, ação civil pública, baseado nos mesmos argumentos apresentados pelo empresário Valmir Vieira. Valmir Vieira que fez a denúncia. E a promotoria seguiu os mesmos parâmetros da lei citada por Valmir Vieira para solicitar que o município de Eunápolis não toma essa decisão que está infringindo a lei. Ação civil pública, primeira vara da Fazenda Pública de Eunápolis, 5/11/2021. Última distribuição foi quando saiu a decisão. Aqui foi o pedido de liminar. Pedido de liminar. Cuida-se de pedido liminar de suspensão de licitação formulada em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face do município de Eunápolis, em razão de supostas exigências ilegais contidas no edital. Sustenta, em tese, o parquete haver na licitação tipo concorrência pública número 06/2021, exigência editalícia incompatível com a lei de licitações que causa redução da competitividade do que poderão advir enormes prejuízos ao erário, caso o certame não seja suspenso e a contratação seja concretizada. Com essas e outras considerações, requereu a concessão de liminar para que seja suspensa a concorrência pública 06/2021, que visa a contratação de empresa especializada para a realização do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Aqui eu já vou partir para a decisão do juiz, porque o que o Ministério Público colocou aqui foi justamente as alegações do empresário Valmir
Vieira. Vamos aqui para o que o juiz decidiu. Vamos pegar aqui as alegações. Nesse sentido, as empresas licitantes devem sim ter registro nos CREA, conforme exige o inciso 1 do artigo 30 da Lei de Licitações, e os profissionais que integram a empresa ou se prestam serviço à empresa licitante também estão sujeitos ao registro e atestado do CREA para comprovarem sua capacitação técnica profissional. Porém, para fim de comprovação de qualificação técnica operacional, será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestado de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente aos superiores. O que aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que aqui não é necessidade de apresentar essa documentação exigida, além do registro, mas ele apresentar aqui uma declaração que prestou o serviço nessas mesmas modalidades a um órgão público ou privado, e é o necessário para provar que tem capacidade técnica para executar o serviço. Destarte prima facie para a comprovação de qualificação técnica será sempre admitida a apresentação de certidões ou atestado de obra ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, não havendo previsão legal de exigência que os profissionais técnicos sejam inscritos no Conselho de Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Administração CREA, de modo que referida exigência tem potencialidade para causar odiosa redução de competitividade do certame, o que, por si só, confere plausibilidade do direito invocado, suficiente a ensejar a concessão de tutela de urgência. Não bastasse tanto, ainda no juízo prelibado, verifica-se exigências editalícias incompatíveis com a lei de licitação e com o princípio da razoabilidade. Com efeito, a exigência de que os licitantes sejam proprietários de 100% do total da frota dos veículos, caminhões coletores, compactadores a ser utilizado na execução do serviço de coleta domiciliar e de que, após 90 dias de carência, os veículos coletores compactadores deverão obrigatoriamente ser 0 km e não observam a regra do inciso 6 do artigo 30 da Lei 8.666 de 93, que veda expressamente que exija que os licitantes sejam proprietários dos equipamentos essenciais para o cumprimento da licitação, não sendo ademais razoável exigir que todos os veículos sejam 0 km, o que incontrastavelmente afastará do certame aquelas empresas, por exemplo, que sejam dotadas de equipamentos seminovos em boas condições de uso e capazes de atender a contento a coleta de lixo e resíduos sólidos. Nas alegações aqui do Ministério Público, citou o inciso 6 da Lei 8.666 de 93. Vamos ler aqui o que diz aqui. No inciso 6 do artigo 30, as exigências mínimas relativas à instalação de canteiros, máquinas, equipamento e pessoal técnico especializados, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e a declaração formal da sua disponibilidade sobre as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia. O que a lei aqui no artigo 30, seu inciso 6º, diz? Que é vedada exigir propriedade
que a empresa seja obrigada, nesse caso aqui, que a empresa seja obrigada a ser proprietária de 100% da frota, ou até que os veículos sejam novos, ou ele ter que provar antes que ele tem esses equipamentos. O que cabe para a justiça aqui é a empresa declarar que ela tem condições para efetivar o trabalho do qual ele está se responsabilizando a fazer. Então, as exigências aqui, no entendimento do Ministério Público, baseado na lei, que o edital ele não respeita a legislação em vigor. E isso deixa brecha para quê? Para aquelas decisões que a gente já viu aí que muitas pessoas falam em processo de licitação do direcionamento. Pega uma empresa que tem até um potencial financeiro maior, cria esse subterfúgio aí para tirar outras concorrentes, mas a empresa que teria veículos seminovos, nesse caso aqui, não será contemplada porque está exigindo veículos novos. No mínimo 3 meses tem que apresentar toda a frota nova e de propriedade da empresa. E isso, conforme a lei aqui exige, é ilegal. À luz disso, reputo presente a plausibilidade do direito invocado, exigências de edital de licitação que potencialmente podem causar redução de competitividade. Aí vamos aqui para a gente finalizar. Lá do outro, esta é evidente o perigo da demora, pois se a concorrência não for suspensa e a licitação for finalizada, com a adjudicação do objeto após ser afastadas diversas outras empresas capazes de apresentar ao ente público uma melhor proposta, o prejuízo ao erário será inexorável. Vale dizer, se as referidas exigências do edital, mais licitantes poderão ser apresentados no certame e melhores propostas serão apresentadas ao município. O que o Ministério Público está falando aqui? Que essas exigências afastará outras empresas que poderão prestar o mesmo serviço até que com preço mais em conta. Ademais, trata-se de licitação com gastos públicos estimado em 24 milhões de reais, conforme de número na página 5, como brilhantemente asseverou a desembargadora Silva Carneiro. Ele trouxe aqui uma decisão como exemplo, né? Da desembargadora Silva Carneiro Santos Arifa, no julgamento do agravo de instrumento, o vultuoso contrato é fundamental para que haja tutela ainda mais vigilante do modo como o dinheiro público vem sendo gasto. E, ademais, não há qualquer prova nos autos de obras públicas que estivessem dependendo da execução deste contrato para seu desenvolvimento, a ponto de se identificar um periculum in mora reverso. Do mesmo modo, não há demonstração dos prejuízos experimentados pela agravante como decorrência da suspensão do contrato, mas mera alegação. Acrescente-se ainda nesse contexto que na ponderação de valores que devem reger essa fase processual, depõe em favor da sociedade a tese da proteção da moralidade administrativa e do erário público. Isso aqui já foi uma decisão da desembargadora também, que foi utilizada como exemplo aqui do Ministério Público para trazer mais elemento ao pedido de eliminar para suspender esse processo licitatório. Aí aqui a gente vai para a decisão do juiz. Conclusão. O juiz citou toda questão do Ministério Público, as alegações, e aqui ele foi para a conclusão. Exposites, em sede desta cognição judicial sumária, defiro a liminar para determinar a suspensão da licitação Concorrência Pública número 06/2021, para obtenção do resultado prático equivalente do preceito proibitório, determino a intimação pessoal por oficial de justiça em regime de urgência do gestor do Núcleo de Licitações e Contratos da Prefeitura de Eunápolis, o senhor José Gonçalves de Oliveira, ou quem sua vez fizer, para que suspenda imediatamente, na fase em que se encontrar,
a licitação tipo concorrência pública número 06/2021, sob pena de crime de responsabilidade. O juiz acata a decisão e manda suspender a licitação, sob pena deles, caso o município de Eunápolis e o gestor do núcleo de licitação, o senhor José Gonçalves de Oliveira, não acate, o município e os responsáveis podem responder sobre o crime de desobediência. Cumprida a medida liminar, cite-se o réu para contestação à ação no prazo de 15 dias. Ou seja, o juiz acatou a decisão e abriu prazo para o réu. Quem é o réu? O município e os funcionários envolvidos para apresentar contestação sobre a decisão do juiz. E aqui está assinado pelo doutor Roberto Costa Freitas Júnior, que é o juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Eunápolis. A decisão aqui foi 5/11/2021. Ou seja, mais um processo de licitação com suspeita de irregularidade, com suspeita de direcionamento para uma tal empresa ganhar a licitação. E a Justiça, após a denúncia do empresário Valmir Vieira, tomou a decisão e o juiz deferiu o pedido liminar de suspender a licitação. Caso o município responsável não cumpra, poderão responder pelo crime de desobediência. Aí eu pergunto, como que vamos para frente se nossos representantes, pelo que está demonstrado aqui, e em outra licitação que já foi cancelada, até recorreram em segunda instância e perderam no Tribunal de Justiça da Bahia, como que nós vamos ter representantes confiáveis a ponto de, se a sociedade não estiver de olho, poderemos ter prejuízo ao erário com o dinheiro dos impostos da sociedade. Então, assim, apesar da justiça cumprir o seu papel, mas a justiça precisa daquelas pessoas que façam a provocação. E, no caso aqui, o empresário Valmir Vieira entrou com ação e a justiça deferiu o pedido do Ministério Público que foi provocado pelo empresário Valmir Vieira nessa questão da licitação de Eunápolis. Então nós temos que, de fato, ficar de olho em nossos representantes políticos, porque Eunápolis tem feito vários contratos milionários, boa parte sem ser licitação, feito por meio de dispensa de licitação, convida a empresa tal, e temos vários processos em andamento que estão sendo analisados também. E para que nós não tenhamos prejuízo, em vez de o serviço ser prestado, ter um direcionamento. Então, eu parabenizo aqui o empresário Valmir Vieira, e a justiça, cumprindo o seu papel, solicitou a suspensão desse processo de licitação da Prefeitura Municipal de Eunápolis de recolhimento do lixo da cidade e varrimento das ruas. Então, aqui meus parabéns ao cidadão que viu essa suspeita e procurou a justiça para procurar reparar esse erro que estava em andamento, onde poderia trazer prejuízo à nossa sociedade. E a gente vai continuar de olho e divulgando para a sociedade o que está acontecendo. Eu vou deixar o material publicado junto com o vídeo e vocês podem estar dando uma olhada na decisão da Justiça. Muito obrigado e até a próxima.